Então ela conta algo ainda mais íntimo. Quando disse suas falas no palco, aqueles eram seus sentimentos verdadeiros. Akiteru entrou na sala de maquiagem, onde encontrou Iroha terminando de se arrumar. Ela mostrou a maquiagem e, em tom provocativo, comentou que ele parecia animado só de olhar para ela, explicando que isso era natural já que, segundo ela, ele ainda era virgem. Akiteru corrigiu imediatamente, dizendo que não era virgem, o que deixou Iroha completamente chocada. Ela ficou tão surpresa, imaginando com quem ele poderia ter feito aquilo que deixou o pincel cair da mão. Desconfiada, Iroha afirmou que ele só podia estar mentindo, e perguntou se aquilo realmente era verdade. Akiteru respondeu com irritação contida, dizendo que se ela tinha intenção de reclamar tanto a ponto de arruinar a própria maquiagem, não deveria ter se incomodado em fazê-la. Em seguida, explicou sua lógica peculiar. Afirmou que a palavra virgem se aplicava às pessoas que preservavam sua pureza religiosa, como as freiras, e que, por não ser freira, não era virgem. Iroha classificou aquela explicação como ridícula e avisou que passaria a chamá-lo de senpai virgem para sempre, dizendo que esperava que ele não se irritasse com isso. Akiteru declarou que tudo bem, desde que, em troca, ele pudesse dar-lhe um soco. Iroha reclamou dizendo que ele já estava bravo, visto que acabará de prometer que não ficaria. A conversa se encerrou quando Akiteru ficou sério e perguntou se Iroha realmente queria revelar sua verdadeira identidade a todos. Ela respondeu que sim, afirmando estar preparada para mostrar quem realmente era. Nesse momento, Sakubu entrou correndo e relatou que Midori não conseguiria comparecer à apresentação. Akiteru e Iroha ficaram atônitos. Sakubu explicou que Midori havia saído cedo por causa da chuva forte, mas encontrara uma mulher grávida passando mal e parara para ajudá-la. Chamou uma ambulância, mas, ao tentar seguir viagem, descobriu que os trens estavam parados por causa do clima. Ela tentou pegar um táxi, porém estavam todos ocupados. Os demais membros do clube de teatro chegaram, e todos perceberam que Midori não conseguiria chegar a tempo. Sakubu sentou-se e, em prantos, declarou que o clube de teatro não seria salvo e seria transformado em um clube de tênis. O clima ficou pesado e desanimado. Akiteru refletiu e concluiu que ainda havia uma solução. Pediu o celular de Midori para falar com ela. No meio da chuva, Midori atendeu a ligação chorando, dizendo que se sentia culpada, pois todo o esforço de seus colegas seria desperdiçado por sua causa. Akiteru mandou que ela parasse de chorar e afirmou que ela fizera o que era certo. Se tivesse deixado a mulher grávida sozinha, se arrependeria para sempre. Depois perguntou se, apesar de ausente, ela ainda desejava que a apresentação fosse um sucesso. Midori respondeu emocionada que sim, mas não conseguia imaginar como. Foi então que Akiteru disse que a substituiria. Todos ao redor ficaram surpresos. Ele reconheceu que suas habilidades de atuação não eram extraordinárias, mas que ao menos eram medianas. Uzuha afirmou que a atuação mediana de Akiteru ainda era muito superior à deles, e que ele se sairia bem. Akiteru então perguntou se Midori queria que ele assumisse seu papel. Midori confirmou, dizendo que desejava que ele fizesse isso por ela. Antes da apresentação, Iroha cuidou da maquiagem de Akiteru e comentou que ele ficava muito bonito maquiado, sugerindo que deveria fazer isso todos os dias. Akiteru respondeu que não poderia perder tempo com isso, ao que Iroha rebateu dizendo que se maquiar não era perda de tempo. Nesse instante, uma garota avisou que chegará a vez deles. A caminho do palco, Akiteru estava nervoso, e Iroha tentou animá-lo brincando com ele. Ele retribuiu, e ambos sorriram antes de entrar. Quando o teatro começou, Masahiro assistia e se perguntava como sua primeira peça ficaria no palco. Quando as cortinas se abriram, ela ficou surpresa ao ver Akiteru e Iroha atuando. Na peça, Iroha interpretava uma personagem que não podia viver livremente por causa de sua família e dizia ao personagem de Akiteru que não poderia mais ficar com ele, tentando ir embora. O personagem de Akiteru assegurava e declarava que não podia viver sem ela, que a amava. A personagem de Iroha revelava que também o amava, abraçava-o e afirmava que, mesmo que o mundo inteiro se voltasse contra eles, mesmo que fosse sua própria família, jamais o deixaria. Masahiro percebeu, ao assistir, que eles estavam dando vida à sua história e também se deu conta do quanto Iroha realmente amava Akiteru. Sentiu-se envergonhada por ter escrito um roteiro tão romântico envolvendo Akiteru, pois aquele romance era, de certa forma, a expressão de seus próprios sentimentos. Ao mesmo tempo, sentiu algo estranho no peito ao ver Iroha tão próxima dele. A apresentação terminou com o público levantando-se para aplaudir. Do lado de fora, as garotas agradeceram Akiteru e Iroha. Midori pediu desculpas emocionada, dizendo que eles haviam passado por muito por sua causa. Iroha respondeu que não havia sido problema nenhum e que ficará muito feliz por se apresentar em um palco tão grande.
Midori também agradeceu a Masahiro pelo excelente roteiro. Masahiro enviou uma mensagem para Kiteru perguntando se havia exagerado no romance e dizendo esperar que ele não tivesse achado ruim, prometendo se esforçar ainda mais da próxima vez. Sakubu apareceu chorando de alegria, anunciando que finalmente haviam vencido e que o clube de teatro não seria transformado em clube de tênis. Ela abraçou a Kiteru e Iroha. O clube recebeu o troféu da vitória, celebrando o sucesso que havia parecido impossível naquele mesmo dia. Iroha comenta que eles foram apenas ajudantes, mas que eles também deveriam ter recebido um pouco de destaque sob os holofotes. Akiteru responde dizendo que ajudou o clube de teatro porque isso os ajudou a salvar sua ilustradora e porque o roteiro rejeitado de Maki Gainavaku finalmente pôde ser usado. Agora, segundo ele, só restava trabalhar no jogo Black God. Então Iroha diz que ele está esquecendo algo. Para ter atuado tão bem, ele não a elogiou. Ela faz uma expressão como a de um cachorrinho esperando carinho. Akiteru finalmente admite que ela fez um ótimo trabalho. Depois disso, os dois se preparam para ir embora. Iroha comenta que, para alguém mediano, a atuação dele foi bem impressionante. Akiteru explica que aprendeu o básico da atuação ainda no ensino fundamental e que ajudou muito Iroha durante os treinos. Em seguida, ele diz que a atuação dela também foi muito boa. Iroha revela que estava com medo, porque pensou que sua mãe poderia descobrir, talvez estivesse sentada em meio ao público. Mas como Akiteru segurou sua mão e a guiou, ela conseguiu aproveitar a atuação. Então ela conta algo ainda mais íntimo. Quando disse suas falas no palco, aqueles eram seus sentimentos verdadeiros. Ao ouvir isso, Akiteru fica extremamente envergonhado e seu coração começa a acelerar. Ele pergunta se Iroha está dizendo a verdade. Iroha ri e responde dizendo que o enganou, perguntando se o coração dele realmente bateu mais rápido, dizendo que não esperava que ele ficasse tão animado. Akiteru reclama que ela fez piada com ele de novo. Iroha diz que aquilo foi apenas o começo das brincadeiras e afirma que continuará mostrando esse seu lado para ele, por isso pede que ele continue ao lado dela. Depois, ela vai embora. Akiteru pensa consigo mesmo que todas as pessoas com quem trabalha acabam causando algum tipo de problema para ele. E assim a temporada chega ao fim. E é isso, meus queridos sobreviventes dessa novela disfarçada de peça escolar. No fim das contas, Akiteru entrou para ajudar e saiu praticamente afogado em drama, romance não assumido, ciúmes disfarçados e uma futura terapia garantida. Iroha quase confessou sentimentos de verdade, depois disse que era brincadeira, depois deixou no ar, depois sumiu. E eu aqui tentando decidir se isso é atuação, jogo mental ou os dois misturados com café forte. Mas uma coisa eu aprendi, se você acha que sua vida é complicada, é porque você ainda não tentou atuar com alguém que te faz tremer igual gelatina e depois diz que era só zoeira. Parabéns, Akiteru, você desbloqueou o modo caos emocional. Agora me conta aí, você acha que a Iroha estava brincando mesmo ou aquilo ali saiu direto do coração? E o que vocês acham que vai rolar nessa segunda temporada? Quero teorias, palpites e surtos controlados nos comentários. Se você curtiu essa maluquice toda, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque quando essa história continuar, eu vou estar aqui narrando cada colapso emocional como se fosse final de campeonato. E sério, comenta aí, porque eu preciso saber se sou só eu que acho que esse trio vai dar trabalho por umas 5 temporadas. Tamo junto, e até o próximo resumo, onde provavelmente ninguém vai admitir nada, mas a gente vai analisar tudo mesmo assim.